amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Vamos falar hoje um pouquinho da grandeza de Deus. Você já parou para pensar na grandeza de Deus? Em alguma ocorrência da vida, em algum momento, você ficou surpreso com a grandeza de Deus, que você foi descobrindo em alguma ocorrência da vida, em algum momento especial, em alguma ocorrência, às vezes, considerada milagrosa, você já ficou surpreso com a grandeza de Deus? Aí eu pergunto, é possível que Deus possa crescer? É possível imaginarmos um crescimento do Criador? Não, não é possível. Não dá para imaginarmos Deus crescendo. Deus é imutável. Deus sendo imutável, eterno, permanente, como imaginar este olhar que damos a Ele, às vezes, em algumas ocorrências, quando Ele parece que agiganta-se à nossa frente? Aí nós temos que aprofundar um pouquinho as reflexões. Como entender esta visão que, por vezes, nos surpreendemos? Como se pudéssemos ficar surpresos com a grandeza de Deus. Como se Ele pudesse ficar maior aos nossos olhos. Aí temos que olhar um pouquinho mais para a vida de uma forma um pouquinho mais detalhada. Para auxiliar, eu vou utilizar um exemplo, uma comparação. Se você está parado na praia, de frente para o mar, você vê um pedaço do mar. Mas se você girar, metade do que você vê é o mar e a outra metade é o continente. Agora, se você entrar num barco e andar uns 200 quilômetros, onde você não vê jamais a terra, o continente, você girando, você só verá o mar. Então, você deslocou a sua posição e percebeu que o mar ficou maior. Agora, se você entrar num avião e for lá para o meio do oceano, distante da costa, onde você não veja a costa, a uns 5.000 metros de altura, você vai perceber que o oceano é maior. Então percebe que você mudando a sua posição, o oceano ficou maior? Isso também ocorre, já ouvimos algumas falas de algumas pessoas, quando você está numa floresta. Há um ditado popular, não sei se oriental ou coisa assim, que quando você está numa floresta, dentro dela com os pés no chão, dentro da floresta, você vê árvores. Se você subir ao topo de uma árvore mais alta, você verá um pouquinho da floresta. Agora, se você subir no topo de uma montanha, você verá a imensidão da floresta, principalmente se for a floresta amazônica e você estiver lá no meio da floresta amazônica. Portanto, ao mudar a sua posição, você percebeu que o oceano cresceu. Você percebeu que a floresta ficou grande. É assim que nós devemos perceber a nossa relação com Deus. À medida em que nós vamos embarcando no avião ou subindo o morro, o monte do conhecimento, nós vamos ampliando a nossa visão sobre Deus. Então, a relação, Deus é imutável, Deus é imenso, infinito. Em todos os seus atributos, nos dizem os Espíritos. Então, se Ele o é, por que o vemos diferente? Porque estamos em posição de ver apenas parte. Então, para que vejamos uma parte maior, nós precisamos mudar a nossa posição. E esta posição, subir um pouco mais, chama-se conhecimento. Precisamos ampliar o nosso conhecimento. Quando ampliamos este conhecimento, estamos ampliando o olhar sobre a obra divina. Então, quando buscamos um conhecimento de aprofundarmos um pouco mais sobre a vida, nós estamos ampliando a nossa visão de Deus, porque à medida que ampliamos o conhecimento sobre a vida, vamos percebendo a grandeza do Criador ao projetar a vida e as suas criaturas. Há poucos dias agora, assisti um vídeo interessante na internet, um cientista fazendo uma palestra, e um garotinho de 6 anos, e quando ele pergunta a idade dele, o garoto diz 6 anos e 3/4. E a plateia achou interessante. Pergunta ao cientista, qual o sentido da vida? E ele respondeu, depende de você. Do olhar que você dá para a vida.
Então você pode ampliar, diz o cientista, o seu sentido da vida, eu estou interpretando. Você pode ampliar o seu sentido da vida ampliando o seu conhecimento, buscando ampliar o seu olhar. E este olhar pode ser ampliado a todo instante, a cada dia, a cada momento. Se você, a cada minuto, aprender alguma coisa a mais, você está ampliando o seu olhar e o seu olhar sobre a obra divina. E quando você amplia o olhar sobre a obra divina, você amplia o olhar sobre Deus. Porque a forma que temos de encontrar Deus, dizem os Espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, é olhar a obra. Dito em outras palavras, pela obra se remonta ao autor. Então, ampliando o conhecimento sobre a vida, sobre quem somos, de onde vemos, para onde vamos, no nosso caso de espíritos que somos, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e a nossa visão de Deus. E Deus vai crescendo aos nossos olhos. Mas são os nossos olhos que vão abrindo mais, não é Deus que fica maior. Somos nós que, pelo conhecimento, vamos ampliando a nossa visão sobre o Criador. Se olharmos, portanto, sobre nós, e precisamos olhar sobre nós para direcionarmos melhor as nossas vidas, ampliarmos o olhar sobre nós, quem somos, de onde vemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, que ideias fazemos do universo. Isso tudo necessita de um olhar do conhecimento. Alargarmos o olhar do conhecimento sobre esta obra maravilhosa que é a obra divina. Então, para ampliarmos este olhar sobre Deus, temos que ampliar o olhar sobre a obra, ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa visão, e assim vamos percebendo Deus agigantar-se sobre os nossos olhos. Mas não é Ele que cresce, somos nós que subimos no monte do conhecimento e abarcamos uma extensão maior desta obra divina e, por conseguinte, do Criador. Neste sentido, é que Jesus nos faz o convite: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É neste sentido que o cientista responde à criança: devemos aproveitar cada instante, cada momento de nossas vidas para ampliarmos os nossos conhecimentos. A vida só tem sentido se crescemos interiormente, se ampliamos os nossos conhecimentos, o nosso olhar mais profundo pela vida. Por isso, a doutrina dos Espíritos faz um convite gritante, pelo volume de obras, pelas palavras dos diversos espíritos, mas principalmente pela codificação de Allan Kardec, um convite ao estudo, a aprofundar os nossos estudos. Temos mais de 3.300 obras efetivamente espíritas, com coerência entre todas elas, mostrando a realidade e a universalidade das verdades trazidas pelos Espíritos. Portanto, o convite que a doutrina espírita faz é estudo. É o primeiro passo para agirmos em outras direções nas nossas vidas, como praticarmos a caridade, fazermos o bem, sermos tolerantes e assim por diante. Mas para tudo isso é preciso o conhecimento e aprofundar o conhecimento mais intenso e mais extenso sobre a vida e sobre a obra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Falaremos no próximo quadro, na próxima semana, sobre esta fala de Jesus. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.